Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me hoje. O deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era amigo de nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava. E viva Jesus Cristo! Viva! Viva o nosso Rei Jesus! Viva o povo de Deus! Cantemos! Está pensando em Deus aqui? Todo mundo está pensando em Deus? Então vamos louvar ao nosso Deus, cantando! Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega a ver. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Deus do céu, Deus e rei, força e glória, entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és rei, o amor, o amém. Pois preparei as grandes fontes, no amor e fome não tereis. Vós sois meu povo, vosso rei, junto a mim viverei. Tu és o rei dos reis.
Deus e eterno Todo-Poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e recitar com ele sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a liturgia da palavra. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavra de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Tão numerosos me rodeiam, furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minha mão e meus pés, e posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Número 121, Salve Cristo obediente, Salvador onipotente, que te entregou a cruz, que te recebeu a luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus, humilhou-se, obedeceu sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a Senhor. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou, É como dizes. e nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou, Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar um prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida, Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele, Não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tomou a perguntar, Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram, Barrabás! Pilatos perguntou, Que farei com Jesus que chamam de Cristo? todos gritaram. Seja crucificado! Pilatos falou,
Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado! Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu querias destruir o templo, reconstruí-lo de novo em 3 dias. Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. Desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. Os outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus e o livre agora. Se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani. que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, socou em vinagre, lançou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Veja, vamos ver se Elias me salvar. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes, a terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceu na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era o mesmo
essa liturgia nós não iniciamos na igreja, nós iniciamos em frente à cadeia pública, porque esse ano a campanha da fraternidade nos faz um grande pedido de olharmos com carinho para aqueles que estão nas prisões. E aí em Gálatas capítulo 5 diz assim, que é o lema da campanha: é para a liberdade que Cristo nos libertou, que Jesus quer adentrar em nossa Jerusalém, que é o coração. Está preparado para receber Jesus? Estão preparados? Então vivam a santidade da forma que Deus fez vocês, alguns mais santos, alguns mais pecadores, mas precisamos nos aproximar da graça maior que vem de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário, é nosso dever que o Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever de salvação darmos graças sempre em todo lugar. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, inocente Jesus que sofreu pelos pecadores, Santíssimo que se condenado à morte pelos criminosos, sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos a seus louvores, cantando a uma só voz. Os santos e os santos, e do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, nas alturas. Assim os ramos, Hosana. corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Que darás do meu Senhor, com muito amor
Nossa Senhora da Conceição. Desça sobre esses ramos, levante os ramos. E se o seu ramo não foi abençoado, vai abençoar agora. Se já foi, é outra bênção. Desça sobre esses ramos, sobre o povo de Deus que vive viver a experiência da Páscoa, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Levanta bem alto os ramos. Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra. Vocês. Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra. No domingo com missa, semana com Deus, vida em paz, boa semana santa para todos, que o Senhor vos acompanhe. Não tem